aí, rainha, vamos começar pelo princípio. Qual é o princípio da comunicação? Para a gente destravar a sua performance, para você conseguir se mostrar da forma que você realmente é, você precisa entender o que é comunicação. Comunicação não é nada mais, nada menos do que você tornar comum um assunto que está na mesa. Por exemplo, se eu fosse explicar para você de forma técnica como que é o funcionamento do pensamento, com certeza eu teria que usar vários nomes técnicos, eu ia ter que usar toda ali a neurociência, a neurobiologia, né, para te explicar. Mas se eu chego para você e falo, o pensamento é a influência de algo que já tem na sua cabeça, de algo que você já viveu. Então, está relacionado às suas emoções, com aquilo que você sente, e está relacionado com o que você vê, com o que você sente, através dos seus cinco sentidos. Fica parecendo que é muito mais fácil. O que eu fiz? Eu tornei comum. Então, comunicação, toda vez que você vai se comunicar, toda vez que você vai falar, toda vez que você vai se apresentar, você tem que pensar: eu estou tornando isso comum? Está sendo comum? Está ficando igual? A pessoa que está me ouvindo, ela está entendendo o que eu estou falando? Está no nível dessa pessoa? Porque um bom comunicador não é aquele que usa as melhores palavras, palavras mais bonitas, as palavras mais complicadas, as palavras que ninguém conhece. Não. Um bom comunicador é o que consegue transmitir a mensagem através da sua comunicação de uma forma que, de fato, as pessoas que estão ouvindo, que quem recebe essa mensagem, entenda. Entenda ao ponto de explicar. As pessoas que te ouvem, elas têm que entender ao ponto de explicar. Elas têm que entender ao ponto de querer te mostrar para outras pessoas. De falar bem assim, nossa, essa personal, essa nutricionista aqui, olha como ela explica bem explicado. Olha só, ela fala sobre glúteo. Olha, essa esteticista aqui, ela fala da limpeza de pele. Menina, olha como eu entendi tudo que ela falou, olha isso aqui. Então você tem que gerar esse desejo através da sua comunicação. E o princípio disso é tornar comum. A menos que você esteja falando para profissionais, né, salvando algumas ressalvas assim, quando você fala para profissionais, que você pode deixar um pouco mais técnico, porque isso vai aguçar, né, no profissional. Mas se você está falando para pessoas que é o seu cliente final, essa pessoa ela precisa entender a sua comunicação de uma outra forma. Tem um módulo aqui, né, tem uma aula aqui dentro desse desafio que você vai entender como que você entende o seu público. Mas primeiro eu quero falar de você. Como que está a sua comunicação hoje? Como que é o seu diálogo interno? Como que você percebe o mundo e como que você traduz isso em palavras? Quando você se sente triste, você consegue traduzir a sua tristeza em palavras? Quando você está muito feliz, você consegue usar palavras que realmente representam o que você está sentindo? Quando você está contemplando, quando você está grata, quando você recebeu algum presente, você vai agradecer, o que você fala? Você fala assim, obrigada. Ah, que legal. Como que é a sua comunicação? Comunicação tem muito a ver também com o repertório. Quanto maior é o seu repertório, mais palavras você vai poder usar. Então, quanto músicas diferentes você sabe, você conhece, você não precisa saber todas não, tá? Mas quanto mais você enriquece o seu repertório, né, de lugares, de assuntos, que não precisa ser só o seu assunto, não precisa ser só assunto profissional. As pessoas, elas olham e elas entendem como autoridade. Porque, explicação por explicação, o Google tá lotado, né, rainha? O Google está lotado de explicação. Tem um monte de coisa técnica lá. Mas a comunicação, de traduzir para a linguagem da pessoa, só um humano pode fazer. Só uma pessoa pode fazer. Então, nesse desafio, dentro do Destrave, você vai aprender como que você torna a sua comunicação comum. Como que você faz com que qualquer pessoa te entenda, qualquer pessoa te sinta, qualquer pessoa te perceba da forma que você quer. Não da forma que ela quer, mas da forma que você quer. Porque a comunicação é proposital, tá bom? Então, vamos para a próxima aula que você vai ver como que vai ficando mais fácil, ficando mais simples a questão de você entender como você vai se comunicar de acordo com o seu perfil de comunicação, tá bom? Até a próxima.